Tá pensando em morar sozinho? Quer sair da casa dos pais e não sabe por onde começar? Então bora lá, que hoje eu vou ajudar vocês aí. Pessoal, então vamos começar. Eu fiz uma colinha aqui porque esse vídeo vai ser bem importante, eu não quero deixar nenhum ponto de fora. Então quando você vai sair da sua casa, dos seus pais no caso, para morar sozinho, se for na mesma cidade é uma situação um pouco mais segura. Se for em outra cidade, é uma situação que precisa de mais cuidados, tá? Eu, quando me mudei, eu mudei para outra cidade. Foi, inclusive, o primeiro membro da família a estar mudando de cidade. Então, eu vou contar um pouco do que eu aprendi nesse processo para vocês e os principais detalhes e dicas aí para você concluir isso com sucesso. Então, o primeiro ponto, claro, é você ter um planejamento. Eu vou te ajudar aqui com isso. E ele parte do princípio de que você tem que ter uma reserva em dinheiro para fazer essa mudança, tá? Então já começa daí. Tenha pelo menos duas opções de cidades ou lugares que você quer morar, porque se aquela única opção que você tiver, quero em tal cidade, tal bairro, tal casa, se ela não der certo, você tem pelo menos um plano B. Segundo, você tem um prazo para sair da casa dos seus pais? Cada pessoa tem uma situação diferente. Se você não tiver um prazo, você está mais tranquilo, você consegue planejar isso com antecedência, com calma, conversar com as pessoas certas, fazer os passos corretos para que tudo dê certo. Agora, se é algo mais crítico, você tem que tomar essa decisão um pouco mais rígida, uma forma mais estruturada, sem muito margem para erro, certo? E quando a gente muda, a gente também pensa, pô, se não der certo, será que eu volto? Entendeu? Para casa dos meus pais. Se você tem a segurança de ter a família ali para te receber de volta, você vai com uma mente mais tranquila. Do contrário, você tem que fazer dar certo, entendeu? Então vamos para o primeiro tópico aqui. Eu fiz uma colinha, como eu falei, né? Então, seja por qualquer motivo que você quer morar sozinho, vamos lá. Reserve planejamento. Então, esse é o primeiro passo, como eu já disse. Você tem que ter ali uma reserva de dinheiro. O que eu sugiro são pelo menos 4 meses de vivência, de custo de vida para você mudar para essa nova cidade. Faça os cálculos de quanto você gasta por mês. Faça os custos também do lugar que você quer morar, porque às vezes você quer morar num lugar que o custo de vida é mais caro. Calcule transporte, veja a região ali próxima se tem farmácia, se é bem localizado, supermercado próximo, transporte próximo, se é um bairro relativamente seguro ou não, tá? E faça esse planejamento e tenha esse caixa antes de qualquer coisa, porque quando você muda, imprevistos pode acontecer de qualquer forma que você imagina. E o segundo ponto aqui seria avisar para seus amigos e para sua família que você está indo. Isso pode ser meio controverso, mas não saia sem avisar ninguém. Eu sei que às vezes você pode estar pensando, eu quero só desaparecer, quero sair daqui, não quero saber de ninguém, mas avisa para as pessoas que você confia e para uma gama maior de pessoas também. Por quê? Às vezes você quer mudar para uma cidade, você está falando para o seu amigo fala, poxa cara, que bacana, eu tenho um tio que tem uma loja de celular lá, uma loja de material de construção, um supermercado, ele podia dar uma mão para você lá, talvez ele está precisando de gente, aí eu converso com ele e te ajeito lá. Então você cria essas possibilidades, entendeu? Sabendo que outras pessoas estão querendo ali te ajudar, te dar uma força. Então você nunca sabe o que pode te aguardar lá. Às vezes a pessoa já morou lá, entendeu? Pode te dar muitas dicas de bairros bons, o que evitar. Às vezes sabe até casas para alugar ali perto. Então avise para as pessoas que você está indo mudar, certo? Próximo item aqui é você arrumar uma acomodação temporária. Então, quando você muda para uma casa, numa cidade nova, numa casa nova, sozinho, inicialmente eu recomendo uma acomodação temporária se você já não tem nada 100% definido, tá? Por que a temporária? Quando você muda para uma casa temporária, busque uma casa mobiliada. Porque dessa forma você não vai precisar compartilhar, você não vai precisar no início comprar micro-ondas, geladeira, fogão, colchão,
cortina, talher, nossa, tem muita coisa para comprar, acredita em mim. E mesmo que você compartilhe essa casa temporariamente, você já está na cidade que você quer mudar, ou você já está no bairro que você quer mudar, ou você já saiu da casa dos seus pais, está enfrentando ali os primeiros desafios. E quando a casa é mobiliada, mobiliar uma casa dá muito trabalho, tá? Você tem que fazer aos poucos ali, você gasta dinheiro, né? Você abre mão de muito dinheiro, e fazer isso no meio de uma mudança de cidade sozinho é muito complicado. Então, o que eu recomendo é você já mudar para uma casa mobiliada, nem que seja para compartilhar temporariamente a casa, para depois, logo depois que você se adaptar ali com a rotina e tudo mais, conhecer um pouco mais da cidade também, você muda para uma casa só sua, um apartamento só seu, e aí começa aos poucos, mas você já vai estar adaptado, certo? Então tem sites disso, tá? Eu sei que às vezes compartilhar pode ser bem perturbador, então tenha ideia das regras da casa que você está alugando, leia os contratos caso você necessite sair antes, para não pagar multa, para não pagar taxa, para saber o que está acontecendo, e qualquer coisa que entre em desacordo de você e do proprietário, tem um contrato dizendo o que pode e o que não pode. Então você tem que estar ciente de tudo para você não sair no prejuízo caso entre em algum conflito ali na casa, tá? Porque conviver com o proprietário é complicado, no mesmo lugar. Eu já passei por isso. E ainda compartilhava o quarto com outra pessoa. Beleza? Então tenha muito cuidado nesse ponto aí. Leia contrato, você tem tempo, vai com calma. Uma mudança grande aí na sua vida. Próximo ponto. Emprego. Então, quando você vai mudar, uma dica de ouro que eu fiz aqui, deu muito certo, foi o seguinte. Eu estava me mudando para uma nova cidade, era Campinas, e quando eu estava na minha cidade natal ainda, da minha cidade natal, eu estava aplicando currículos, meu currículo, para vagas em Campinas. Mas eu ainda não tinha nenhum lugar em Campinas para morar, nem para trabalhar. E quando eu tinha 2 entrevistas ao certo, o que eu fiz? Peguei um ônibus da minha cidade, fui até Campinas, fiz a entrevista, voltei. Fiz isso mais uma vez com outro lugar que eu quis trabalhar, peguei o ônibus, voltei. Fiz isso 2 vezes. E nas 2 eu tinha sido aprovado. Então bastava eu escolher qual das 2 vagas eu queria. E uma era mais segura, digamos assim, por conta do contrato e por conta de eu já ter atuado nessa área. Então eu optei por aquela vaga. E aqui tem um ponto muito importante. Na entrevista, muito comum perguntar para você se você consegue iniciar de imediato. Então você fala que você precisa ali de pelo menos 7 dias de aviso prévio ou 7 dias para se adaptar ao início do novo trabalho que você conseguiu. Então, quando você vai com um trabalho já certo, já começa a encaminhar, entendeu? Você não vai para o desconhecido e começar a procurar vaga lá, não, porque isso só vai ter custo, entendeu? Você só vai ter custo, você vai ter um monte de coisa para resolver, você não vai conhecer nada. Então faça com calma esse processo antes de mudar para a cidade nova. E já aplica da sua casa, né, da sua cidade natal, para a sua cidade nova, ou para o bairro novo que você quer morar. Por quê? Isso vai te ajudar a ter uma base, você vai ficar mais tranquilo. E como você coloca isso no currículo? Bom, eu tinha uma casa temporária, como eu falei no primeiro item, eu coloquei o endereço daquela casa no meu currículo. Se perguntassem na entrevista onde eu morava, eu colocava aquela casa, mas eu não tinha mudado para ela ainda, certo? Era a casa que eu pretendia mudar. Então no currículo já estava ali que eu morava em Campinas, que eu tinha um endereço, tinha um bairro, então tinha tudo certinho ali. Beleza. Aí, dessa forma, eu consegui mover para essa casa temporária, já consegui chegar trabalhando. Dentro dessa uma semana eu me organizei com mala, com trâmites, com documentos, peguei tudo que eu precisava ali, avisei tudo que eu precisava, então tinha um tempo para fazer tudo isso. A gente não faz mudanças grandes na correria, tá? Então esses 7 dias que você pede ali depois que você for aprovado numa entrevista, é o tempo para você se ajeitar e mudar para essa casa temporária ou fixa, dependendo de como for sua situação. Bom, então comece com o pé no chão. Então tem aqui começar com o pé no chão. Por quê?
Uma coisa é você pesquisar a cidade antes de ir, caso você mude de cidade, tá? Não vou ficar repetindo isso, mas vamos considerar esse cenário como mudar de cidade, vocês vão entender que pode ser cidade ou bairro, enfim. Então uma coisa é você pesquisar a cidade antes de ir, outra coisa é você viver nela, entendeu? Se você tem amigos para te dar referência, já ajuda, ele já pode te dar um toque ali de realidade e te ajudar. Mas outra coisa é viver, então pé no chão é o quê? Pô, eu tô indo nessa cidade nova, as coisas vão ser diferentes, transporte vai ser diferente, cultura vai ser diferente, as pessoas vão ser diferentes, às vezes eu posso me adaptar, às vezes eu não posso. Então é legal você ter um plano B, que eu comentei lá no começo. Seria você voltar para casa dos seus pais ou você considerar outra cidade para morar. Lembra que eu falei que eu tinha duas opções no início? Então é isso, tá? Então esse pé no chão é mais para você ter ainda essa ciência, porque você pode se frustrar também por algo que você não tem controle, que é a cidade que você escolheu morar. Tá bom? Então tenha esse plano B, considere ele, mas tente com maior confiança em você mesmo na primeira cidade que você escolher se mudar. Pensa bem por que você está indo para lá, pesquise vagas na sua área, em sites de emprego, vê quanto estão pagando, quais empresas tem lá, o que eles querem dos profissionais que vão para essa cidade, vê quantos empregos tem, pesquisa sobre isso na região, sobre segurança, sobre saúde, sobre transporte, sobre preços de mercado, enfim. Hoje em dia você tem acesso, consegue pesquisar muito isso. Depois, tá? Vamos lá. Compre aos poucos os seus próprios eletrodomésticos, né? Comece pelo essencial. Uma dica muito valiosa aqui, muitas das vezes você encontra eletrodomésticos com preço muito barato, ou pelo menos barato, né? Em Facebook Marketplace. Então tem gente se desfazendo de móveis eletrodomésticos. Ao invés de você comprar um novo, você pode comprar um usado pela metade do preço. Lembre que você está começando, então você tem que começar pé no chão, devagarinho, e ainda economizando. Então o mínimo ali é um fogão, uma cama, um micro-ondas para você comer, dormir, tomar banho, se arrumar, um guarda-roupa, enfim, uma mesa ali de estudos. Considere comprar esses itens inicialmente no Facebook Marketplace ou lojas de materiais, lojas de eletrodomésticos usados. Às vezes eles te dão até uma garantia, então é legal. E vai se ajeitando aos pouquinhos, beleza? Então essa é uma dica aí caso você já mude para um ponto que seja só seu. E por último, né, a gente não pode abrir mão, curta a cidade, né? Não é somente responsabilidades. Curta um pouco a cidade, vai em barzinho se você gosta de barzinho, vai em festa se você gosta de festa, vai em pagode, sai para um parque, vai para os pontos turísticos, se essa cidade tiver alguns pontos legais aí que seja do seu interesse. Então curta também essa sua liberdade, tá bom? Pessoal, eu acredito que com a minha colinha aqui eu não esqueci de nenhum ponto, tá? E principalmente aqui, só antes de finalizar, a localização da sua casa para o seu trabalho, tá? Seja na casa temporária ou na casa que você queira como ponto fixo. Faça o trajeto, vê se esse trajeto não vai ficar muito longo, pesado, se é viável para você trabalhar, porque às vezes você quer uma casa num ponto ou onde você vai trabalhar do outro lado da cidade, então acaba ficando bem cansativa a rotina, principalmente no começo ali quando você está se adaptando. Pessoal, é isso. Faça essa mudança com consciência. Se vocês precisarem de mais dicas, eu sei que esse é um tema que pode ajudar muita gente, e eu já fiz esse processo, e várias vezes, acredite em mim, mudei bastante de residência já, e a primeira vez é sempre a mais importante, depois as próximas você vai pegando experiência, você vai ficando mais craque, e vai ficando mais tranquilo de fazer aí. Sei que dá um pouquinho de medo, mas confio em vocês, faça planejamento, siga essas dicas que vai dar tudo certo. Comenta também aqui embaixo se você já mudou, está pensando em mudar. Se te ajudou de alguma forma, deixa um like aí, que ajuda bastante a gente crescer aí nossa comunidade e cada vez mais pessoas chegando aí para ajudar uns aos outros. Beleza, pessoal? Ficando por aqui, um abraço.